a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amado, pode se assentar. É uma alegria estar com os irmãos nesta manhã, onde nós estamos aqui pedindo a graça de Deus para compartilhar uma palavra com os irmãos. Pastor Aceu, nosso amigo, já mandou uma foto com a bandeira de Israel lá, agora lá em Cajuru. É um pastor muito querido nosso. Não digo porque estou aqui no altar da igreja dele, digo porque ando com ele, já vai fazer já uns 5, 6 anos que andamos juntos, toda quinta-feira orando juntos, né? Durante um tempo a torre de oração foi aqui nesta igreja, e nós louvamos a Deus por essa unidade, essa comunhão nossa. E na quinta-feira retrasada nos encontramos, ele fez esse convite, nós nos sentimos muito honrados de estar aqui com os irmãos, amém? Aproveitando esse tempo tão precioso, quero convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus conosco. Você que está em casa também, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos tomar essa manhã de domingo para Deus estar falando ao nosso coração, em uma palavra que está lá no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, vamos pedir para que Deus esteja falando ao nosso coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado até aqui. Vamos orar? Pai, nós damos graças ao Senhor por esta manhã, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos cultuando na tua casa. Meu Deus, é uma alegria saber, ó Deus, olhando para a tua palavra, que não fomos nós que escolhemos, mas, ó Deus, é o Senhor que escolheu a cada um de nós. A nós que estamos aqui, ao meu irmão, minha irmã que não pôde vir, o Senhor sabe todas as coisas. Nossa oração nessa manhã é que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela fale conosco, que ela seja mão que levanta o caído, que ela seja bálsamo que cura o enfermo, que ela seja esperança para aqueles que se encontram perdidos no meio de problema. Pai querido, é a nossa oração, clamamos pedindo, capacita cada um de nós para sermos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados, olhando para a palavra de Deus, vamos aprender que Naamã é um personagem que vai aparecer somente aqui neste capítulo de 2 Reis, uma história tão conhecida, hoje tão cantada, né, em todo canto, hoje cantando sobre Naamã, mas a palavra vai falar desse homem que, embora apareça uma vez, como em alguns personagens na palavra de Deus, é um desafio olhar para Naamã e aprender que ele é um personagem que fala muito da nossa natureza, fala muito do que é o ser humano. Olhando para Naamã, em um versículo só, a gente vê que a Bíblia fala de uma ascensão, de um crescimento, de um homem, onde a Bíblia vai narrar a sua trajetória de vitória, de conquista, de vitórias em batalhas, mas em um só versículo que conta o seu crescimento, no mesmo verso também fala de uma grande luta da vida de Naamã.
Por isso, olhando para a vida de Naamã, a gente pode aprender que, olhando para ele é com certeza, de muitos personagens, aquele que fala da natureza nossa, que convive em um tempo onde a gente tem tantos motivos para se alegrar pelo que Deus está fazendo, mas isso também não nos deixa imune, isento a enfrentar os problemas pertinentes que existem com certeza na trajetória da nossa vida. Seria muito bom se a nossa vida só falasse de crescimento, né, irmãos? Que a nossa vida só falasse de vitória nas batalhas, como um tempo foi a vida de Naamã. Mas como é na dele, a nossa vida também vai enfrentar situações que às vezes é um desafio para a nossa fé. A primeira coisa que a gente vai aprender dessa primeira qualidade do chefe do exército da Síria é que ele era um grande homem. Não há nada de errado em ser grande, irmãos. Não há nada de errado em você se dedicar, você se aplicar para ser grande naquilo que faz, para que você alcance a excelência naquilo que faz. Não há nada de errado em você querer ser grande e muito bom naquilo que você se propõe a fazer. A lição que fica é que, embora você busque ser grande, e alguns conseguem alcançar o seu propósito mesmo, é que mesmo sendo grande, o homem grande não está livre de problema. Pessoas que têm um grande projeto também enfrentam grandes desafios. Eu diria para os irmãos que a nossa luta, ela é proporcional também, amado, com o nosso propósito, porque a coroa também é proporcional com a batalha. Se Davi, diante daquela grande batalha que o promoveu de um cuidador de ovelhas para começar a trajetória para ser rei de Israel, quando ele vai visitar os seus irmãos, e naquela batalha vê lá o gigante Golias afrontando o povo de Deus, e dizendo: se tiver aí um grande guerreiro, bota para lutar comigo, e quem vencer, o povo vencido, vai servir aquele que venceu e tal. A Bíblia diz que quando Davi chega para aquele cenário de afronta, a palavra de Davi é: o que se fará ao homem que enfrentar esse gigante e vencer? Qual é o prêmio que vai dar para o homem que derrotar esse gigante? A palavra foi: olha, Davi, aquele que vencer esse gigante vai tomar por esposa a filha do rei. Amado, a gente olhando para a palavra lá, vai ver que às vezes a gente enfrenta uma situação e logo a gente começa a orar para Deus: Deus, não tem como o Senhor diminuir o tamanho do meu deserto? O gigante está muito grande, não dá para o Senhor achatar um pouco essa luta? O temporal está muito forte, não dá para o vento soprar mais fraco? Quando na verdade a oração mais sábia é dizer: Senhor, no meio da batalha, me fortalece, Deus, me capacita, a luta está grande, Senhor, me dá força, ó Deus, entra na peleja comigo. Se nós orarmos para Deus achatar a nossa luta, também, amado, vai encurtar a nossa vitória, porque a luta que nós enfrentamos é a régua que mede também a vitória que Deus tem para nós, não é? Se o Senhor tira o tamanho daquilo que você enfrenta, também o prêmio é proporcional. Por isso que em um mundo cheio de aflição, o Senhor tem uma grande coroa de vitória reservada para aqueles que vencer até o final. Amém, irmãos? A Bíblia, olhando então para Naamã, vamos ver, amado, que na trajetória desse homem grande, que alcançou os seus propósitos, um homem que se propôs a ser o melhor do seu exército, e por isso ele se tornou o chefe do exército de uma das nações mais poderosas do seu tempo. Naamã, naquilo que ele se propôs a fazer, fez com excelência, ao ponto dele ser a referência e aquele que puxava a fila no exército do rei da Síria. Isso não isentou ele de enfrentar uma luta que um dia começou, quem sabe, pequeno na sua vida. Há problemas, amado, que você dorme de uma maneira e no outro dia vem a notícia de uma coisa tão terrível que nos pega de surpresa, mas
como é na vida de Naamã. Tem aquelas coisas que começam tão sorrateira, tão disfarçada, de uma maneira tão suave, mas tem o seu tempo que ela vai crescendo. Ela chega às vezes com o discurso de que eu vim para ficar. Quem sabe, amado, eu estou aqui falando, mas é o Espírito Santo que fala conosco aqui nessa manhã, como sempre ele prega aqui nesse altar, falando para nós, quem sabe de uma luta que às vezes, quem sabe alcançou um irmão, alcançou uma irmã, alcançou você, quem sabe que nos assiste, com aquele problema que chegou com o discurso, eu vim para ficar, eu vim para ser o seu companheiro de trajetória da sua vida, não é? Tem os problemas que parece que vêm para ficar, tem os problemas que vêm, nos abraçam de um jeito, declarando, eu vim para fazer parte constante da sua caminhada. Assim um dia apareceu essa luta na vida de Naamã, a lepra, que hoje já pode não colocar medo em muitas pessoas, hoje ela já não assusta tanto quando era na sua época, porque a luta de Naamã era uma doença incurável. O anúncio da lepra era um anúncio de uma vida que passaria por um tempo de vergonha, de exclusão, um tempo de solidão, um tempo de separação e um tempo de condenação para a morte. Olhando para a palavra de Deus, a gente vai facilmente associar a lepra com o pecado. Na palavra de Deus, a lepra é associada com o pecado, porque ela tem muito a ver com sujeira, o mau cheiro. A lepra, como pecado, ela desfigura a pessoa. A lepra, como pecado, ela traz separação naqueles que são contaminados por este mal. A lepra, como pecado, traz morte. A lepra era uma condenação de morte, e aquilo que começou, quem sabe pequeno, como uma coceira, com a aparência de quem começa talvez a lepra com um pelo encravado, um grosseirão, os antigos falavam grosseirão, era aquela, parece que uma pessoa comeu alguma coisa, não fez bem, saiu aquela mancha, começa suave como uma lepra, mas amado, com o tempo passando, aquilo que não é colocado na presença de Deus para ser consertado com o tempo, né? Vai passando, vai crescendo. O dia aquilo que chegou suave na vida de Naamã foi tomando espaço ao ponto que um dia aquilo tomou proporções tão grandes que, olhando para a vida de Naamã, a gente vê a graça de Deus, porque, amado, tem coisa na nossa vida que pode começar pequeno, pode ser um problema que hoje não tira nem o sono da gente. É um problema que talvez quando a gente lembra a gente se entristece, quando a gente lembra a gente pensa, podia ser diferente, mas como a Bíblia diz, nos ensina que um abismo chama o outro abismo. Tem coisa que se nós não colocarmos na presença de Deus, o que hoje é pequeno não nos incomoda, amanhã rouba o nosso sono. Aquelas coisas que hoje não nos incomoda tanto, se a gente não pedir a ajuda de Deus, aquilo que hoje não tira a tua paz, amanhã tira todo o teu sossego. A Bíblia vai contar a história deste homem, que durante um período da sua vida, caminhou com a vitória e com o problema junto, conseguiu conciliar. Houve um tempo na vida de Naamã que ele conseguiu associar e fazer andar junto tudo que era bom na vida dele, de braço dado com aquilo que era tristeza na vida dele. Mas a boa nova dessa manhã, irmãos, é que não precisa ser assim. É que embora a gente viva no mundo onde a gente, como Jesus diz, vamos passar por aflição, a aflição vem, mas ela vem e passa. A luta vem, mas ela vem e passa. O temporal vem, ele vem, mas vai passar no nome de Jesus, não é verdade? A Bíblia vai dizer, irmão, deste homem de muitas vitórias, que um dia, Naamã, tendo todos os motivos para poder estar em casa, Naamã com todos os motivos para poder se resguardar, porque a sua ferida o impedia de tantas coisas. Houve um tempo, amado, onde Naamã podia usar a sua ferida
para que ela pudesse justificar a ausência e o seu empenho em algumas batalhas. Nós vamos aprender com Naamã que no momento que a gente olha para a palavra, onde conta no primeiro verso da sua trajetória de vitória e também o seu problema, a Bíblia vai dizer que já no verso seguinte, houve uma outra guerra, houve uma outra batalha. É assim que está na palavra de Deus. O verso primeiro conta que ele era grande, era um homem de muito respeito, ele deu livramento para os sírios, não é? Mas apareceu uma outra batalha. As batalhas não param, irmãos. As lutas não param, irmãos. As lutas são constantes. As lutas não vão esperar um tempo favorável na nossa vida. Nós estamos enfrentando aí a pandemia, né? Estamos enfrentando uma situação difícil. No meio desse enfrentamento da pandemia, seria muita inocência nossa acharmos que outras lutas vão aguardar, vão pegar uma senha na fila da nossa vida e aguardar vencermos isso para elas aparecer. No meio dos enfrentamentos da nossa batalha, outras situações difíceis também aparecem, não é verdade, irmãos? Que bom seria se as lutas pudessem aguardar, se nós pudéssemos amarrar os nossos gigantes, guardando para amanhã, até nós vencermos esse. Mas a Bíblia vai dizer que no meio dessa luta que ele enfrenta, uma outra batalha veio, e Naamã, que em tantas vitórias ele teve para o seu rei, amado, é importante a gente observar que na vida de Naamã, com tantas vitórias que ele teve em tantas batalhas, não é verdade? Quantas foram as vezes que Naamã voltou das batalhas, trazendo um regozijo, uma alegria, trazendo, amado, a celebração para tantos que ele enfrentou batalha e trouxe vitória, mas para suas lutas pessoais, Naamã continuava enfrentando ainda um grande gigante. Não tem momentos assim na nossa vida? Que parece, amado, que aquilo que a gente se empenha, naquilo que você faz, pode provocar vitória naqueles que te cercam, e às vezes a gente sendo instrumento de vitória para quem está perto, no interno de cada um de nós, a gente ainda enfrenta as nossas feridas. Quantas vezes Naamã, debaixo da sua armadura, debaixo da couraça de soldado que ele saía para enfrentar as batalhas, alcançava as vitórias, voltava com a sua armadura manchada de sangue, arranhada nas batalhas, ferido por aquilo que ele enfrentou, trazia livramento para quantas famílias, quantos filhos ele deixou de ser levado como escravo nas vitórias que ele teve. E às vezes os nossos estão sendo afligidos. Quantos casamentos deixaram de ser terminados, desmanchados, porque os homens, depois de cada batalha, eram levados como escravos. Quantas vitórias de Naamã trouxe vitória para um casamento, e às vezes é o nosso que está correndo perigo. Estou conseguindo passar para os irmãos? Que às vezes, nos enfrentamentos da nossa luta, a gente provoca vitória para quem nos cerca, e enquanto quem está do nosso lado celebra, às vezes é a gente que chora. Às vezes nós somos chamados por Deus para estar fazendo curativo no coração de tantos, enquanto a gente sangra. Não é verdade, irmãos? Naamã foi assim. É um homem que em um tempo que ele provocou tantas vitórias na vida dos outros, quando ele chegava em casa, era ele que chorava por causa das suas feridas. Sabe, amado, sempre vale a pena a gente permanecer na posição de fiel para o nosso Deus, porque embora o nosso esforço, embora a nossa dedicação em ser fiel a Deus, servir ao Senhor, e literalmente servindo os irmãos para agradar a Deus, a gente provoque vitória na vida das pessoas, muitos são os momentos que enquanto a gente serve os irmãos, somos nós que precisamos ser pego no colo. É neste momento, quando nós
resolvemos lutar essas batalhas que às vezes não são nossas, são dos nossos iguais, são dos nossos queridos, são dos nossos amados, são dos nossos próximos, são daqueles que nós temos uma afeição, são daqueles que nos cercam. Amado, quantas são as vezes que nos dedicamos para lutar as lutas que não são nossas? Nós podemos crer que há um Deus que em muitas batalhas, são batalhas nossas, algumas até provocadas por nós, e quando elas forem maior do que nós, há um Deus pronto para lutar as nossas batalhas. Louvado seja Deus. Em todas as batalhas que as lutas tinham o tamanho do braço de Naamã, o Senhor capacitou, ele teve vitória. Em todas as lutas que Naamã lutou, e as batalhas tinham o tamanho da capacidade que Deus deu para ele, Naamã teve vitória. Mas o próprio Naamã tinha uma luta na vida dele que era maior que ele, e nessa só Deus para dar vitória. Essa é a boa nova para nós também nesta manhã. Amado, naquilo que você for enfrentar e o Senhor capacita para você ter vitória, confia no Senhor, porque o Senhor vai na frente, o Senhor dá vitória, você vence as suas batalhas, e quando elas forem maior do que você, aí são batalhas para o Senhor, e o Senhor vai nos dar vitória. Amém, irmãos? Naamã, como disse, poderia ficar em casa, ferido pelas batalhas, justificado, porque são lutas que às vezes são maior que ele. Mesmo assim, no verso 2 vai dizer que houve uma outra batalha, e Naamã sai para mais uma guerra. Amado, o que nós aprendemos é que muitas vezes essa é a postura que Deus quer de nós, é que no momento onde a gente pode ter o discurso de nós mesmos, é que Senhor é maior do que eu, Senhor, o meu limite de força está aqui, Senhor, eu não consigo mais. É nesses momentos onde a gente tem tudo para parar, e a gente ainda insiste em lutar mais uma vez, é nessa hora que Deus nos dá a vitória. Quem sabe então eu vim nesta manhã para dizer, irmãos, aonde você tentou e não teve sucesso, aonde você empreendeu força e não obteve vitória, sai mais uma vez. A batalha se apresenta mais uma vez na sua vida, enfrenta mais uma vez, sai de encontro ela mais uma vez, sai para lutar mais uma vez, enfrenta esse gigante mais uma vez. Pastor, eu já tentei, eu já me coloquei na posição ali atrás, parece que não deu vitória. Amado, olhando para a vida de Naamã, apareceu outra batalha, ele sai de novo. Eu venho aqui debaixo do sangue de Jesus, para dizer para a igreja amada do Senhor, tenta mais uma vez, irmãos, sai mais uma vez. É nos momentos onde a gente acha que não pode, porque a palavra diz assim, amado, quando eu penso que sou fraco, ali é que eu sou forte. É quando penso que não posso, que o Senhor vai poder tudo na minha vida. É quando eu acho que não consigo, que o Deus do impossível opera por mim, através de mim, para mim. Amém, irmãos? Apesar de mim, não é? E quando Naamã sai para uma batalha e vai ter vitória, você sabe que esse é um tempo da cultura do despojo. O que era despojo? Despojo é quando um exército vitorioso vencia uma batalha, e o exército vencedor tomava tudo que tinha valor e levava como prêmio, não é assim? Despojo é quando o exército vitorioso, além de vencer a batalha, tomava os prêmios da batalha, tomava as coisas valiosas e levava como troféu, como recompensa para a sua batalha. O tempo do despojo. E olhando para a vida de Naamã, podemos ver, amado, como este homem teve tantas vitórias, como era a casa de Naamã. Tenta imaginar comigo, você que está em casa, no trabalho, assistindo a gravação deste culto no carro, no intervalo do almoço, eu não sei onde você está, mas veja, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, entra na história, veja comigo, como era a casa de Naamã, um homem que era chefe, na repartição, na distribuição do despojo para os soldados. Os
prêmio, os melhores era para os maiores, né, irmãos? Começava o prêmio maior para o chefe, o capitão, o sargento, o cabo, não é assim? E vai distribuindo, não é assim? Pensa comigo, um homem, chefe do exército do rei da Síria, uma nação poderosa, de todas as vitórias que teve, quantos despojos eles trouxeram para casa, e desses despojos, quantos prêmios de excelência Naamã trouxe para sua casa. Entra na casa de Naamã, e com facilidade a gente vai ver, em uma parede pendurada, um grande escudo de ouro, retrato de uma batalha. Você olha do outro lado na estante, está lá um capacete que ele tomou como um prêmio. Do outro lado uma parede ali, uma espada toda cravada de pedra preciosa, um troféu lindo que ele conquistou em uma vitória. Mas saiba que todos esses troféus de vitórias passadas em nada ministrava na sua ferida do agora. O que a gente aprende, amado, que nós devemos contar as vitórias que nós tivemos, mostrando o tamanho de um Deus que agiu na nossa vida. Mas nós não podemos viver só do passado, em uma vida, amado, que nós encerramos um tempo de provar de Deus, e vivemos só do que o Deus fez um dia na nossa vida. Deus quer continuar sendo Deus hoje na nossa vida, amém, irmãos? Quando Naamã mostra para nós a sua vitória no seu exército, e tantos despojos que ele trouxe, vai mostrar, amado, que vitórias, às vezes ela tem o tempo da duração, é o tempo da celebração. Tem vitórias que é do tamanho do tempo da sua celebração. Mas a maior vitória que Deus quer fazer em nós, amado, é uma cura, quem sabe é uma libertação, quem sabe é um trabalhar de Deus que marque a nossa vida, não com coisas colocadas na parede, não com um carro bonito na garagem, não com uma casa que tem uma bela fachada. Às vezes não são coisas visíveis, mas Deus quer fazer coisas que vai marcar a nossa vida, e nos mudar, e nos melhorar como pessoa, como servos de Deus. Naamã podia ter muitos troféus na parede, mas a sua vida tinha uma área que troféu nenhum ia ministrar, e ele precisava desse trabalhar de Deus. Quem sabe, eu estou aqui falando, mas é o Espírito Santo que prega para nós, para pessoas de muitos troféus, conquistas, diplomas espalhados pela parede. Mas além de tudo isso, há um Deus que é maior que troféu, é maior que diploma, é maior que vitórias aparentes. Ele é capaz de mudar o nosso coração e a nossa vida. Louvado seja Deus. Naamã sai para mais uma batalha. Vou dizer de novo, saia de novo, irmãos, insista, saia, porque é nesse sair, quando você acha que não pode, aonde Deus providencia o que a gente não espera. É quando a gente faz aquilo que parece estar além da nossa força, e você vai no seu limite, aonde você vai no último da gota ali das suas forças. É no momento que você se dedica por inteiro, que Deus por inteiro também se manifesta na nossa vida. Ele sai para mais uma batalha, e vencida a batalha, ele vai trazer um despojo para a sua vida. Naamã vai trazer um troféu para a sua vida. Esse troféu é diferente. O troféu que Naamã vai trazer não é um troféu que cabe numa parede. Naamã não vai trazer um troféu que cabe numa estante. Naamã não vai trazer algo que se compara com a espada lá da sua coleção. O que Naamã vai trazer não cabe no cofre, onde certamente em algum lugar da sua casa tinha as moedas de prata, de ouro, as pedras preciosas. O que ele vai trazer não é nada comparado com o que ele provou antes. O troféu que Naamã traz agora é uma menina. A Bíblia vai dizer que trouxeram para a casa de Naamã uma menina. E é aqui que Deus vai mostrar para mim e para você, meu irmão, aonde o Senhor vai trabalhar na vida de Naamã. Porque precisou trazer uma menina, algo pequeno, para falar com o grande. Percebe? Que Deus vai trazer um pequeno para falar com o grande.
mostrando a área que Naamã mais precisava ser trabalhado na sua vida: o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, coisas que não atingem a gente não, né, irmãos? Aqui não, né? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Isso aí é coisa lá da Zona Norte, lá eu estou falando bobagem aqui. Aqui não, né, irmãos? Aonde tem o ser humano, tem o perigo da vaidade. Aonde tem o ser humano, tem o perigo do orgulho. Aonde está a natureza do homem, tem o perigo da arrogância. Não é? Naamã, que o próprio escritor, na primeira linha, vai dizer ali no primeiro versículo, que quando apresenta como chefe, a primeira qualidade que o escritor de 2 Reis, capítulo 5, coloca no primeiro verso era um grande homem. É aqui que Deus vai trabalhar na vida de Naamã, o homem que achava que era grande, o homem que pensava que era grande. A Bíblia nos diz assim, irmãos, que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir os grandes. Deus escolhe os que não são para confundir os que pensam que são. Deus escolhe quem não tem para confundir os que pensam que tem. E entra uma menina agora vai falar com o grande, um pequeno vai falar com o grande. A menina está dentro da casa de Naamã, está a serviço da mulher, ela está lá varrendo a casa e ajudando, e está só olhando o movimento dentro da casa do crente Naamã. E ela está vendo que na hora da comida um senta aqui, outro senta ali. Na hora de dormir, um vai para o quarto, outro dorme na sala. Deus está me usando aqui, irmãos? É o resultado da lepra. A lepra faz assim. A lepra separa. A lepra causa divisão. A lepra levanta barreiras. A lepra bota cada um para o seu lado. A Bíblia é tão linda porque ela diz, né? Paulo dizendo assim lá na frente, fala assim, no Novo Testamento Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? É a fome, é a nudez, é a tribulação, é a luta, a dificuldade pode nos separar do amor de Cristo? Paulo pergunta, e como conhecedor, por causa da experiência com Deus, ele mesmo responde: nada nos separará do amor de Cristo. Nenhum problema tem poder, autoridade para nos separar. As lutas não nos separam, muito pelo contrário, né, irmãos? As lutas nos lançam aos pés do Senhor. Mas em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, mas os vossos pecados fazem separação e divisão entre vós e o vosso Deus, a ponto dele não vos ouvir. O pecado tem poder para levantar uma barreira. O pecado tem poder de levantar um obstáculo para nos separar diante de Deus, não é? E a menina está vendo a lepra agindo. A menina está vendo o resultado da lepra. Se há um tempo que a gente, como eu falei, Naamã, um tempo ele conciliou, ele conseguiu caminhar junto, o homem vitorioso e o leproso. É um grande engano a gente achar, irmão, sabe, que a gente pode ter vitória em tantas coisas e não tem problema se uma área nossa está doente. Não tem problema se a lepra alcançou os filhos. Não tem problema se a lepra alcançou as finanças. Porque se a gente aprendeu a andar junto com as duas coisas, não tem problema. Mas, amado, veja que quando a menina está dentro de casa e assiste o cenário, ela chama a sua senhora e vai dar uma palavra. Ela diz assim: oxalá, quer dizer, quem dera, que bom seria, seria bênção se o meu senhor, Naamã, estivesse lá, na Internacional da Família lá, estivesse lá em Jerusalém, e ouvisse lá do homem de Deus uma palavra, ele certamente traria cura para a vida de Naamã. A menina dá uma palavra, ela dá uma direção, ela dá uma promessa: se o meu Senhor ouvir o que o profeta vai falar, Deus tem vitória. Por enquanto é uma palavra, e milagre começa com uma palavra, né, irmãos? Milagre começa com uma promessa. Ela dá uma palavra e diz: se o meu Senhor estiver lá,
o profeta vai dar a palavra, o milagre vai acontecer, a mulher conta para Naamã, ele deixa a palavra entrar, a promessa entrou, aquela promessa vai mover Naamã, porque a palavra de Deus tem que nos mover, irmãos. Ouvir a palavra e achar bonito, pode não trazer tanto resultado assim. Ouvir uma bonita mensagem, que faz a gente até chorar, mas se ela não nos mover, a beleza da mensagem foi quanto durou a mensagem. Porque se nós ouvirmos uma palavra, e a palavra não tirar a gente do nosso lugar de conforto, e não colocar a gente no lugar onde Deus vai trabalhar, a palavra foi bonita, ela foi emocionante, fez a gente rir, fez a gente chorar, até mexeu com a gente, mas se a gente sair do mesmo jeito, não é verdade? A palavra liberada move e mexe Naamã, tira do lugar onde ele está e leva ele para Israel. Ele vai procurar o profeta, você conhece a história, ele vai na casa do profeta, bate lá, o profeta manda o discípulo dele atender, vai lá ver, Eliseu manda o discípulo, e quando vem ali o discípulo, volta trazendo para o profeta, olha, Naamã que está aí, o chefe do exército da Síria está aí, veio buscar uma palavra, uma oração. O profeta nem sai da mesa, está tomando café, ele nem sai da mesa e diz assim para ele, fala para ele, pegar o córgo, esse aqui da baixada aqui, esse córgo aqui, fala para ele lá para o córgo lá, fala lá para o Rio Jordão, dá 7 mergulhos lá, e ele vai ser curado. O Jordão não era nojento, o Jordão não era sujo, era barrento. Por isso que ele sai bravo. Ele está, preste atenção, irmãos, você está em casa, presta atenção, você está ouvindo a gravação desses cursos, você está vendo ao vivo com a gente, presta atenção, ele foi até o lugar para ouvir uma palavra, ele está ouvindo o profeta, o foco pega eu aqui, eu estou fora, eu estou aqui ainda, não abusa não, né pastor, aqui, ele vai até o lugar, ele está diante do profeta, a palavra moveu ele e colocou ele no lugar onde Deus disse que faria. Ele está no lugar onde Deus opera. Vem a direção, ele é ministrado, vai dar 7 mergulhos. Naamã fica bravo. É ou não é? Bravo. O que ele sai dizendo? Imagina que eu vou nesse rio barrento. Lá na minha cidade há rios muito mais limpos que esse. Não poderia eu mergulhar lá? Vou embora. Dá meia volta. Estava no lugar da vitória. Dá meia volta. E vai embora. Do mesmo jeito, vaso. Do mesmo jeito. São os trazidos pela palavra. São aqueles que são trazidos por uma direção de Deus. Estão na igreja. No lugar onde Deus trabalha, vem a palavra, e certamente esse altar tem liberado palavra de direção, amém ou não amém, irmãos? A pergunta é, Naamã vai voltar do mesmo jeito, dá meia volta, eu vou embora, está voltando ferido, está voltando ainda machucado, tem coisa para resolver. É o que a gente assiste muito no nosso tempo, irmãos. As pessoas são trazidas pela ferida, pela necessidade. Vem uma palavra, olha lá, Deus faz um milagre. O pastor coloca a mão na hora e pela misericórdia de Deus, Deus opera, Deus cura. A pessoa até vem, mas quando chega, vem uma palavra de direção. As pessoas vão embora do mesmo jeito, porque não querem se submeter, se sujeitar, ouvir, obedecer. Naamã é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância, é a soberba. Ele está voltando, é aonde Naamã precisa ser trabalhado. Ele está voltando a mesma coisa. E vou dizer de novo, irmãos, essa história de Naamã é a manifestação da graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque Naamã está voltando do mesmo jeito, e a Bíblia diz que aparece um dos seus servos,
Interrompe a volta de Naamã para a mesma coisa. Interrompe a volta de Naamã para a sua rotina de sofrimento. É Deus que na sua infinita misericórdia insiste conosco na pessoa do Espírito Santo. Obedece, meu filho, minha filha, obedece. Eu tenho um milagre para você. Se você obedecer, eu faço a obra na sua vida. Naamã está voltando e encosta um servo para ele. Tem momentos que Deus tem que nos parar. Amém ou não amém, irmãos? Tem momentos que Deus tem que nos parar para interromper a gente no ciclo da mesma coisa. E ele vai dizer para Naamã: meu senhor, o senhor não veio aqui para ouvir? Eu vim. O senhor não veio para fazer alguma coisa? Eu vim. Mas onde já se viu esse rio? Então, meu senhor, ele pediu 7 pulos no Jordão. Você está aqui, o rio está aí, o rio está pronto, é só obedecer. O milagre está pronto para acontecer, é só obedecer. Vai lá, você veio pronto para fazer uma coisa difícil. Ele pediu isso. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Tem coisa que Deus nos pede, nos confronta, mas você pode. Tem coisa que Deus nos pede, é difícil, mas você pode. Tem coisa que Deus nos pede, amado, coloca a gente no estreito, mas você pode. Tem coisa que Deus pede, espreme a gente, mas você pode. Tem coisa, amado, que o Senhor coloca para nós, amado, aquilo é uma afronta, aquilo é um desafio, mas se Deus pede, você pode. Louvado seja Deus. Naquele momento o Senhor toca nesta área em Naamã, e Naamã vai para a beira do rio. Na beira do rio, Naamã se despe. Naamã tira a armadura, tira a sua roupa de realeza, de um grande líder. É como Naamã, para receber o milagre, às vezes tem que se desfazer um pouco daquilo que a gente acha que é, irmãos. Às vezes colocar um pouco de lado o que a gente pensa muito de nós mesmos. Às vezes nós somos o nosso maior adversário para receber as nossas vitórias, irmãos. E às vezes a gente tem que se despir do que a gente é. Por hoje a gente tem que esquecer um pouco dos lugares que a gente acha que chegou, das vitórias que a gente acha que já tem, e aquilo nos basta para poder provar o novo que Deus tem reservado para nós. Quando Naamã desce para o primeiro mergulho, Naamã desce nas águas do Jordão, dá o primeiro mergulho, e mergulha 1, e mergulha 2, olha, a ferida está lá. Eu acredito, amado, que como Naamã, assim também é a gente. Como eu disse, Naamã é o retrato da natureza de nós. Naamã, nós temos um pouco de Naamã em nós. Não digo do leproso, essa maldição não está na sua vida, né? Eu digo da natureza, o comportamento, o temperamento. A nossa vida é natural, a gente tem um pouco de Naamã, quem não tem? De olhar às vezes e falar, não é no primeiro pulo, no segundo procura, a ferida está lá. Obedece 1, 2 vezes, mas a ferida ainda está lá, não é? Amado, quando ele dá um pulo, 2 pulos, não acontece. Eu quero terminar com isso, dizer para os irmãos, que, amado, seja fiel a Deus, porque Deus é fiel. Sabe por quê, irmãos? O que eu vou dizer aqui não é novo, não é nada tão teologicamente tão profundo, mas é a pura verdade. Deus sabe contar, viu, irmãos? Igreja, Deus ainda sabe contar, viu? Ele disse 7 pulos, então não vai ser no 6. Deus disse um tempo, não vai ser 1 hora antes. Deus disse o tempo, não vai ser 1 semana antes. Deus disse um tempo, Ele diz, Ele vai fazer. Se Deus deu uma direção, Ele certamente vai fazer. Amém ou não amém, irmãos? No momento certo Deus trabalha, não antes da sua vontade,
não necessariamente quando a gente determina, mas segundo uma palavra que Ele liberou para nós. Se Ele liberou a palavra, Ele é fiel para cumprir. Vamos orar, irmãos? Eu quero orar com os irmãos e pedir a bênção de Deus, para que aonde, quem sabe, havia algo necessitando de um livramento, necessitando, quem sabe, de uma cura, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional. Quem de nós às vezes não precisa da bênção de Deus, porque tem ferida que talvez até as pessoas veem, mas talvez as mais terríveis são aquelas que a gente chora sozinho e ninguém enxerga, né, irmãos? Vamos orar? Vamos colocar na presença de Deus? Se coloca de pé, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus ministre sobre nós nesta hora, que Deus nos abençoe. Você que está aqui esta manhã, os irmãos que estão em casa, no trabalho, na rua, viajando, ouvindo, alguém compartilhou o link desta mensagem, você está vendo. Estamos na Igreja Internacional da Família, uma igreja que preza pela família, trazendo uma palavra para você, de que não importa o problema talvez que veio até para dizer que ele veio para ficar. Talvez você recebeu uma notícia de algo que veio dizendo para ficar, mas eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para você. Não importa o tamanho da ferida, não importa se ela é maior que você, as lutas que tem o tamanho do seu braço, Deus capacita e você tem vitória. As lutas que é maior que você, o Senhor vai pelejar por você. Quando for uma dor de cabeça, o Senhor te dá graça, toma lá o comprimidinho e vai embora. Mas o dia que for uma lepra, o dia que for uma ferida que ninguém vê, o dia que for uma coisa incurável, o dia que for uma coisa que o homem não apresenta direção, para todo problema Deus tem um remédio. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos, ó Deus maravilhoso, porque o Senhor tem se mostrado, como nos dias de Naamã até hoje, um Deus de graça e misericórdia. Aprendemos, ó Deus, que toda pessoa pode ter o sonho, o desejo de ser grande, mas os grandes também têm feridas, os grandes também enfrentam lutas, os grandes também enfrentam batalhas. Meu Pai, a nossa oração, meu Deus, nesta noite, nesta manhã, é que o Senhor visite a família, visite a casa do meu irmão, visite o trabalho, visite aquela empresa, aquele estabelecimento, visite os filhos, visite os pais, visita, meu Deus, a Tua igreja no nome de Jesus, meu Deus, e as lutas que são maiores que o braço do Teu servo, da Tua serva, são lutas para o Senhor na nossa vida, e nós estamos aqui confiando, meu Pai, no nome de Jesus, para aqueles que já tiveram tantas vitórias no Senhor. O salmista diz: quisera eu estar anunciando as maravilhas, mas elas são mais do que eu possa contar. Meu Deus, sabemos que mesmo assim, o Senhor ainda tem uma vitória nova, o Senhor ainda tem uma obra nova, o Senhor ainda tem um milagre novo para agir na nossa vida. Não nos deixa estar apegados a viver somente do que aconteceu lá atrás, porque no dia de hoje, ainda o Senhor deseja fazer uma grande obra. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, remova da nossa vida, quebranta nosso coração, arranca todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, toda arrogância, que é o grande impedimento para o agir do Senhor na nossa vida, é a grande barreira que muitas vezes retém
retarda, adia as vitórias que nós tanto precisamos, meu Pai, em nome de Jesus. Como Naamã foi trabalhado, que o Senhor faça essa obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que possamos deixar de lado o que pensamos ser, o que achamos ser, que nós possamos nos dobrar na Tua presença e reconhecer, meu Pai, o Senhor usa coisas pequenas para fazer uma grande obra. Quando o Senhor colocar diante de nós uma pequena ferramenta, que ela, ó Deus, seja instrumento para fazer grande obra na vida do Teu servo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa meu irmão que acompanha pela internet, em nome de Jesus. Que neste lugar, ó Deus, entre a glória do Senhor, que esse lugar seja tomado pela Tua unção, haja unção de cura agora, haja unção de livramento agora, a bênção do Senhor se manifeste, ó Pai. Oramos, ó Deus, certos da Tua bênção, clamando pela vitória, clamamos, ó Deus, agradecendo em nome de Jesus. Povo do Senhor, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Agradecer aos irmãos pela oportunidade, ao pastor, ao seu, mando um abraço, um beijo naquele homem que eu amo, e dizer para os irmãos que nós louvamos a Deus por essa manhã, crendo que o Senhor já começou uma grande obra na nossa vida, né, irmãos? Não importa o tempo da ferida, não importa o tempo do enfrentamento, Deus tem uma nova vitória para nós, amém? Deus abençoe os irmãos. Amado, nós vamos estar fazendo o momento da oferta, do dízimo. Você trouxe a sua contribuição, nós vamos orar. Segure na sua mão. Como é que faz? Segure na sua mão, vamos orar, amado. Pegue na sua mão uma semente e vamos colocar diante de Deus uma semente para nós estarmos contribuindo na obra do Senhor. Amado, lembrando que dízimo é fidelidade, porque está na palavra, é uma direção de constância, de constante obediência a Deus, e a oferta é sinal de fé, né? É sinal de nós cremos que aquilo que estamos semeando, certamente vamos colher muitas vezes mais. Fazemos não por barganha, fazemos não por trocar, mas por obedecer a Deus, porque melhor coisa é dar do que receber, e a medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Que dessa atitude de fé, de obediência, Deus prepare uma grande colheita para a igreja no nome de Jesus. Vamos orar, vamos consagrar dízimo e oferta na presença do Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, ó Deus, um pouco do muito que o Senhor tem dado para cada um de nós. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor abençoe as mãos que se estendem, os corações que se abrem e as vidas que se inclinam agora a obedecer. Pai querido, prepara no nome do Senhor Jesus uma bênção, em nome de Jesus, dá vitória para o Teu servo, para a Tua serva, e aonde ele está semeando agora, meu Pai, que possa haver uma colheita, ó Deus, poderosa, 30, 60, a 100 por um, que o Senhor na sua infinita misericórdia traga vitória e que elas sejam testemunhadas para, ó Deus, o fortalecimento da fé do Teu povo. Agradecemos consagrando dízimos e ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus, amém. Jesus, querido, nós vamos estar orando para encerrar, consagrando a Deus esse domingo, pedindo que o Senhor nos abençoe, e nessa oração vamos orar pela nossa cidade, irmãos, né? Pelas notícias que nós temos, esses rumores, vai mudar de faixa, não vai mudar de faixa, vai para amarela, vai para isso, vai para aquilo. A faixa da cidade pode mudar, mas nós continuamos nas mãos de Deus, é dele que nós dependemos, confiamos e esperamos no Senhor, né? O homem às vezes bate cabeça nessa confusão de como agir, de como proceder, mas como é bom poder depender de Deus, saber que o Senhor tem o melhor para nós. Vamos orar agradecendo e vamos orar abençoando a nossa cidade. Pai, queremos aproveitar este momento na Tua presença, orar, ó Deus amado, pela cidade de Ribeirão Preto.
orando, ó Deus, pelas autoridades, pedindo que o Senhor dê graça e o Senhor dê vitória, e sabemos que espalhado pela cidade o Senhor tem muito povo aqui, Senhor. Há muitos homens e mulheres, jovens, crianças, famílias tementes a Deus. Meu Deus, nos lembramos de Sodoma e Gomorra, que recebeu tão grande castigo, mas os tementes ali foram poupados pelo Senhor. Meu Deus, neste momento de grande aflição, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, que o Senhor coloque as tuas mãos, que o Senhor dê graça, meu Pai, que o Senhor repreenda esta praga, que o Senhor possa repreender essa peste, essa pandemia, que o Senhor livre as famílias, o Senhor dê vitória, abençoa os hospitais, as UTIs, ó Deus, o pronto-socorro, o local ali, ó Deus, de ministrar a área da saúde da cidade, onde pessoas estão aguardando em um corredor, na maca, neste leito de enfermidade. Deus, tem misericórdia, meu Pai, por aqueles que estão orando, chorando por um familiar, meu Deus, que a vitória venha do Senhor, e o Senhor seja reconhecido como autor deste milagre. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa cidade, abençoa os empresários, trabalhadores que já estão preocupados, meu Deus, com essa situação. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, e que nada tem nos faltado, e nada nos faltará. Cuida do teu povo, da tua igreja, meu Pai. Nos despedimos aqui, ó Deus, deste culto, não da presença, ela vai conosco, que o Senhor nos abençoe, abençoa a vida do pastor Alceu, naquela festividade, no evento ali na cidade de Cajuru, que o Senhor abençoe a igreja daquela cidade, em nome do Senhor. Pai querido, nos leva para casa, guardados de todo perigo, todo mal, que possamos encontrar nossa casa, nossa família na presença do Senhor. Entregamos, ó Deus, esse domingo na tua presença e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, viu, querido? Que Deus abençoe você, um domingo abençoado na presença de Deus.